E hoje nós iniciamos uma nova série. É uma série em um livro da Bíblia. Não que as outras séries sejam em livros da Bíblia, mas a série anterior era temática, né? Essa série é efetivamente em 1 Coríntios. A primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos tratar da carta toda durante as próximas semanas. Será uma série bem longa, provavelmente a maior série do ano, porque nós só encerraremos essa série para iniciar ali os 4 domingos do Advento antes do Natal, tá bom? Então você vai ouvir muito sobre Coríntios nos próximos meses. Antes de qualquer outra coisa, eu convido você que faça esse exercício em casa de ler 1 Coríntios inteira. Leia a carta de 1 Coríntios toda na sua casa, leia a segunda carta e você também vai ser com certeza muito edificado. Então eu convido você que vá fazendo as suas anotações, vá fazendo os seus grifos. Nós passaremos por toda a carta. É uma oportunidade muito rica de crescer e aprender com a palavra de Deus de maneira sistemática, né? Expositiva, algo que nós valorizamos muito. Eu convido você a que abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 1. Nós vamos ler do versículo 10 até o versículo 17. 1 Coríntios 1, de 10 a 17. Eu lembro a você que nós usamos aqui a nova versão transformadora, a NVT. Você consegue encontrar em todos os aplicativos. Mas se você tiver em papel uma outra Bíblia, está tudo certo também. Acompanhe nela e deixe esse texto aberto, tá bom? Para você ir grifando os versículos e assim por diante. Diz assim o texto da palavra de Deus. A gente tem projetado também o texto, né? Irmãos, suplico-lhes em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vivam em harmonia uns com os outros e ponham fim às divisões entre vocês. Antes, tenham o mesmo parecer, unidos em pensamento e propósito. Pois alguns membros da família de Cloe me informaram dos desentendimentos entre vocês, meus irmãos. Refiro-me ao fato de alguns dizerem eu sigo Paulo, enquanto outros afirmam eu sigo Apolo, ou eu sigo Pedro, ou ainda eu sigo Cristo. Acaso Cristo foi dividido? Será que eu, Paulo, fui crucificado em favor de vocês? Alguém foi batizado no nome de Paulo? Graças a Deus, não batizei nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Sim, também batizei a família de Estéfanas, mas não me lembro de ter batizado mais ninguém. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar as boas novas, e não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não perca o seu poder. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus poderoso, te engrandecemos nessa noite e pedimos, ó Pai, fala conosco, pastoreia nosso coração, ensina-nos por meio de Tua palavra, que Teu Espírito, ó Deus, ilumine nossa mente e coração para aprendermos do Senhor aquilo que precisamos, para a glória do Teu nome, que te pedimos em Cristo Jesus. Amém. Se você já participou de mais de uma igreja na sua vida, você já deve ter notado nuances entre estas igrejas. É de fato bem difícil, ainda que você encontre, claro, pessoas que tenham sido da mesma exata igreja desde sempre. Se você está em uma igreja desde a sua infância ou em boa parte da sua vida, você já foi, já frequentou, já fez parte de outras igrejas, ou minimamente teve algum contato com outras igrejas, por assim dizer. É muito comum que eu escute pessoas dizendo assim, mas isso tem em toda igreja é igual, toda igreja passa por isso. Ih, meu filho, isso aí tem na minha, tem na sua, tem em toda a igreja. Será mesmo que as igrejas são iguais? Olha, meu querido irmão, por uma boa parte de tempo, eu realmente acreditei que as igrejas de fato fossem todas iguais e diferentes em suas circunstâncias apenas. O tipo de gente ou a localidade, a classe social, a classe econômica, os hábitos litúrgicos ou coisas do gênero. Mas que assim, a grosso modo, as igrejas eram, no fim das contas, um extrato da mesma coisa, um suco da mesma fruta. E olha, meu querido irmão,
olhando para o texto de 1 Coríntios e outros textos da Escritura, mas especialmente 1 Coríntios, que é a carta que nós estudaremos nos próximos meses, eu temo que não seja esse o caso. E pelo contrário, meu querido irmão, as igrejas não só são diferentes, mas elas são muito diferentes. E perceba, eu não estou falando apenas de distinções teológicas, de tradições teológicas. Ah, essa igreja é uma igreja calvinista. Ah, essa igreja é uma igreja arminiana. Essa igreja é uma igreja luterana. Essa igreja é uma igreja pentecostal, é uma igreja assim ou assado. Não, mais do que isso. Eu estou falando na qualidade, no produto, no insumo chamado pessoa, no indivíduo mesmo. De forma que você pode ter igrejas, às vezes, de tradições teológicas não tão saudáveis assim, mas com crentes muito crentes. Gente piedosa, que acredita no Senhor, que confia em Cristo, que vive para a glória de Deus, da mesma maneira que o contrário também é verdadeiro. Mas quando eu olho para 1 Coríntios, eu percebo, meu querido irmão, que as igrejas podem ser de péssima qualidade. Péssima qualidade. Você já comprou roupa pela internet? Tem esse hábito? Eu não compro roupa pela internet, pelos motivos óbvios, né? Sempre será um sorteio. Mas tem gente que é corajosa e compra roupa pela internet. E aí quando você compra roupa pela internet, você nunca sabe o que virá. Pode vir coisa muito boa e pode vir coisa muito ruim. Esses dias eu vi uma moça que comprou um vestido num aplicativo que foi na Shein, e aí quando o vestido chegou, na foto, o vestido era todo, tinha umas costuras assim e tal. Quando o vestido chegou, era um vestido liso, e as costuras eram apenas estampa. Parecia um vestidão super bonito, mas era só a estampa, tadinha. Vestido de péssima qualidade, coisa que quando você põe na mão, você fala, meu Deus, isso aqui é triste, hein? Essa aqui lavou 2 vezes a camiseta, a gola fica parecendo camiseta de dar mamar, né? Que abaixa pela gola aqui, dá mamar na criança. Coisa assim, da pior qualidade, da pior qualidade. Meu querido irmão, se você ler a carta da igreja de Paulo aos Coríntios, aos irmãos de Corinto, você vai notar que, aparentemente, a igreja de Corinto é uma igreja com muitos problemas. Muitos e muitos problemas. O que traz um alerta para mim e para você, meu querido irmão, de notar que muitas vezes nós estamos tratando problemas sistêmicos, problemas reais de saúde espiritual, como apenas traços de personalidade de uma igreja. Viu gente assim? Que fala que, não, mas esse é o perfil da nossa igreja. Engraçado, não sabia que pecado era perfil. Mas aparentemente há pecados enraizados dentro das comunidades cristãs e que as pessoas costumam chamar de traços de personalidade. Não, a nossa igreja é tradicionalmente assim, as famílias sempre fizeram assim, nós somos desse jeito, a gente tem esse jeitinho assim, maldoso, fofoqueiro, é uma coisa nossa, assim, uma característica nossa. A gente adora um pecadozinho assim, bem temperado, de altíssima qualidade. Então as pessoas não percebem que muitas vezes os traços que definem uma comunidade não são apenas circunstâncias por conta da localidade, do tipo de gente que está lá, do perfil, da abordagem teológica ou litúrgica da igreja, mas, na verdade, são fruto de seus pecados. Quando a gente olhar para a carta de 1 Coríntios, nós veremos que Corinto, a igreja de Corinto, tem traços tóxicos pesadíssimos. Imaginar fazer parte de uma igreja como a igreja de Corinto é algo complicadíssimo. Imagina tentar pastorear uma igreja como essa. Portanto, meu querido irmão, eu espero que durante esse tempo nós possamos aprender com os erros e com os poucos acertos dos irmãos de Corinto, a fim de que o Senhor possa nos pastorear hoje aqui em São Paulo, em 2025, nós que somos crentes no Senhor. Se você prestou atenção, viu que nós iniciamos a nossa leitura no versículo 10. A carta não começa no versículo 10, a carta começa no versículo 1, mas do versículo 1 até o versículo 9, nós temos, claro, informações muito importantes, mas que por conta de tempo, para que a gente não emende até o ano que vem nessa série, a gente fez alguns cortes estratégicos, mas é importante que a gente note o que está acontecendo do versículo 1 ao versículo 9 aqui. Os primeiros versículos da carta, eles representam um padrão de comunicação, de tratativa via carta comum na época. Se você olhar, você vai ver que o versículo 1, o autor, aqui Paulo, ele se identifica,
No versículo 2, ele identifica as pessoas para quem ele escreve. No versículo 3, ele sauda essas pessoas com graça e paz. E do versículo 4 ao versículo 9, ele exalta e agradece alguma coisa a respeito daquela igreja e daqueles irmãos. Celebra o fato de ter os salvado, de eles serem uma igreja cheia de dons e gente que foi amada por Cristo Jesus. E então, no versículo 10, tendo finalizado todas essas formalidades muito comuns a todas as outras cartas, Paulo fala para que veio. Sabe quando você vai fazer uma reunião com uma pessoa? Você fala assim: Mateus, preciso falar com você essa semana. Aí vamos marcar lá numa padaria. E aí vai eu e o Mateus lá. Aí a gente chega, não fala nem oi, fala assim: então, Mateus, o negócio é o seguinte. Não, a gente sempre gasta ali uns poucos minutinhos falando de tudo e nada, né? Para quebrar o gelo um pouco da conversa. Esse era o padrão aqui de Paulo. Ele usava os primeiros versículos para cumprimentar os irmãos, para se identificar, para mostrar para quem ele estava falando. E a partir aqui do versículo 10, especialmente em Coríntios, ele está dizendo a que veio. Se você olhar o versículo 10, ele vai fazer uma súplica para os irmãos de Corinto. Ele vai dizer: irmãos, suplico-lhes em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vivam em harmonia uns com os outros e ponham fim às divisões entre vocês. Portanto, essa é a temática da carta de Paulo à igreja de Corinto. A temática da fala de Paulo para a igreja de Corinto é: vocês precisam reduzir o ego de vocês, e vocês precisam acabar com esses pensamentos sectaristas que vocês têm, com essas divisões que vocês têm no meio do povo de Deus. Quando você for lendo a carta de Paulo à igreja de Corinto, talvez você duvide um pouco disso. Mas se você olhar para as temáticas maiores da carta, você vai ver que no fim das contas é sempre um problema de orgulho e divisão. É sempre uma boa combinação de orgulho e divisão. Por exemplo, nos capítulos 1 a 4, Paulo vai falar sobre orgulho e divisão sobre os líderes. Nos capítulos 5 e 6, sobre ética sexual. No capítulo 6, especificamente, sobre litígios, irmãos que estavam brigando na justiça. No capítulo 7, ele vai falar sobre casamento. Nos capítulos de 8 a 10, ele fala sobre comida sacrificada a ídolos. No capítulo 11, ele fala sobre culto comunitário. Capítulo 12 a 14, sobre dons espirituais. E até mesmo no capítulo 15, ele precisa falar sobre a ressurreição. É essa gama, é esse cardápio de tretas que você tem em Corinto. É problema de todo tipo de categoria. Portanto, quando a gente estiver lendo Corinto aqui, você vai ver como que uma igreja consegue ter tantos problemas em tantas áreas diferentes com a mesma raiz. É um negócio bonito de ver. Mas hoje nós vamos desenvolver essa temática central de Paulo a partir de 3 grandes ideias. A primeira delas é o problema em si, que é o partidarismo e as divisões. A segunda ideia é a exigência de Paulo para eles, que é a harmonia e unidade. E a terceira ideia é o fundamento disso, que é Cristo não está dividido. Vamos lá. Paulo já começa a carta apontando que há um problema no meio deles. Aparentemente tem uma família lá, a família de Chloe, que falou para Paulo que a igreja de Corinto tem um problema de divisão interna. E Paulo vai dizer qual é o tipo de divisão interna lá no versículo de número 12. Ele já falou, por exemplo, no versículo 10 que eles têm divisões entre eles. No versículo 11 ele disse: vocês têm desentendimentos entre vocês. E no versículo 12 ele vai dizer: eu estou falando do seguinte, do fato de que alguns de vocês dizem: eu sigo Paulo, eu sigo Apolo, eu sigo Cefas, Pedro, eu sigo Cristo. O que Paulo está dizendo? Que dentro da igreja de Corinto há um culto à personalidade e um partidarismo, de forma que a igreja não está servindo ao mesmo Cristo, mas eles são de partidos diferentes. Eles são de categorias diferentes que estão adequadas ao perfil deles. Cada um defende o mentor que acredita se adequar mais à sua expectativa. Esse era um padrão comum da época, essa mentalidade cultural de patronagem, onde você escolhia alguém, um mentor, um patrono, que era um símbolo de status e identidade pessoal. Perceba, havia um padrão cultural de cultuar pessoas
e acreditar que se associando a determinadas pessoas você adquiria status próprio, você se colocava em outro lugar, e a partir disso eles incorporam essa mentalidade para dentro da igreja, brigando entre si, dizendo, não, eu sou de Paulo, eu prefiro Paulo, não, eu não gosto de Paulo, eu prefiro Apolo. Ah, não, eu não gosto de Apolo, eu sou de Pedro, e aí os mais espirituais, eu não, eu sou de Cristo. Sempre tem, né, o eu sou de Cristo. E aí o que acontece aqui é que Paulo está descrevendo perfis diferentes de pessoas. O texto não dá esses detalhes, mas talvez as pessoas que diziam, eu sou de Paulo, eram pessoas que se acreditavam mais espirituais, mais superiores em seus dons, na sua consciência da liberdade cristã, enquanto outras que seguiam Apolo, por exemplo, que é descrito no livro de Atos como sendo um homem eloquente, de boa fala, acreditavam que seguir Apolo era interessante, porque Apolo era um homem que falava bem, argumentava bem, e argumentar bem, convencer pela força do argumento, é uma coisa muito valorizada na época da igreja de Corinto, que está ali naquela região próxima à Grécia. Portanto, alguns poderiam dizer, não, eu não gosto dessa história, para mim, eu sou convencido pelo argumento, por isso eu sou do time de Apolo. Talvez as pessoas que gostavam de ser do time de Pedro, as pessoas mais moralistas, mais legalistas, não, eu não gosto muito dessa história de Paulo de ficar ignorando os padrões judaicos. Ele diz que a gente não precisa cumprir estas coisas. Eu prefiro mais Pedro. Pedro conhece melhor esse cenário, ele parece ser mais tendencioso a isso. E há aqueles que diziam, não, eu não sou de nenhuma destas coisas, nós somos de Cristo. Eu me lembro uma vez que eu estava na Mocidade para Cristo, no acampamento onde eu fui lá conquistar a minha esposa com meu charme, e fui lá na MPC, e eu lembro que a gente estava numa rodinha de conversando sobre teologia. E aí as pessoas têm essa caricatura, né, de que teologia é uma coisa muito complexa. Elas não entendem que a partir do momento que elas estão falando sobre a Bíblia, sejam estas opiniões boas ou péssimas, elas estão fazendo teologia, igual jogar bola, né? Não que eu entenda muito de jogar bola, mas se você entrou no campo e você está chutando a bola, você é jogador. Não importa. Pode ser que você seja uma porcaria de um jogador, que é o caso de muitos aqui, não vamos entrar em detalhes. Mas o que acontece, entrou no campo, chutou bola, você é jogador, não tem como. Entende? Agora, pode ser que seja um ótimo jogador e um péssimo jogador. Falou de Cristo, falou da Bíblia, deu a sua opinião sobre alguma coisa da igreja, da palavra de Deus, você está fazendo teologia. E nós estávamos ali falando da Bíblia, e uma discussão que exigia minimamente que o indivíduo pensasse um pouco. Porque um estava falando o que pensava, o outro o que pensava, um apontava um versículo, o outro apontava outro versículo. Não, mas eu acho que é assim, não, mas eu acho que é assim. Pense bem, isso, o que você acha disso, o que acha daquilo? Aí uma menina brilhante, na cabeça dela, acho que ela pensou, mano, agora eu lacrei aqui. Eu acabei com essa conversa. Ela falou assim, eu não sou nem isso e nem aquilo, eu sou de Jesus. Eu falei, agora você resolveu tudo. Como que a gente não pensou nisso desde o começo? Que se falasse, eu sou de Jesus, você acabava com todos os problemas. Aí Jesus ficou pensando assim, mas eu não sou seu, não vem com isso não. Eu sou de Jesus, como se ao dizer eu sou de Jesus, você exclui todas as responsabilidades de pensar sobre o assunto, pensar sobre o Evangelho, pensar sobre o ensino de Deus na própria Escritura. O ponto central aqui, meu irmão, é que os irmãos de Corinto, como nós veremos nos capítulos que virão, mas as coisas já começam a ficar bem claras aqui no primeiro capítulo, eles têm um ego muito inflado. É uma gente muito inflamada. Inflada no sentido de que eles pensam muito sobre si, e inflamados no sentido de que eles gostam de brigar. O ego deles está sempre exigindo que seja saciado, eles querem sempre ser colocados em lugares de destaque, eles gostam de se aparecer. A gente vai ver lá para o final da carta quantos problemas eles têm a respeito dos dons espirituais, como eles brigavam para mostrar no culto quem era mais crente ou menos crente, e isso já começava desde o fato de que eles gostavam de criar panelas teológicas dentro da comunidade, dividindo a comunidade de Cristo. Esse é o problema aqui.
Os irmãos de Corinto não passam e não experimentam o fenômeno do denominacionalismo que nós experimentamos hoje, mas esse fenômeno, o fenômeno do denominacionalismo, contribui ainda mais para esse cenário. Porque nessa época não tinha denominação. De que igreja que você é, Simone? Ah, eu sou da igreja presbiteriana. E você? Ah, eu sou da igreja batista. Ah, eu sou da igreja Assembleia de Deus. Ah, eu sou da igreja Jesus acaba com o diabo. Eu sou da igreja do fogo da chama da última hora, dos últimos anciões que quebram fogo com a espada. Eu sou da igreja tal. Não tinha isso. Eu sou crente. Tinha, eu era crente ou não era, não tinha essa coisa de denominação. Essa coisa denominacional, ela foi se desdobrando lá na frente. Ela é fruto, em algum sentido, da reforma protestante, quando a gente tem algumas figuras proeminentes na Europa, lutando contra essa soberania da Igreja Católica, e cada homem ali, Melanchthon, Calvino, Zwingli, Lutero, vão trazer suas ênfases teológicas e que, com o tempo, vão se transformando em denominações. Mas o que acontece é que, depois de um determinado momento histórico, essa multiplicação é progressão geométrica. É progressão geométrica. Não é que tinha quatro denominações e aí surgiu uma... Não, aí o negócio multiplicou, porque agora o que acontece? Eu sou da igreja presbiteriana, Jesus é bom, somos eu, a Giovana, a Nádia, a Simone e o Douglas. Eu gosto de pregar, o Douglas gosta de pregar, somos os pregadores da igreja, mas o Douglas, ele acha que eu não dou tanta oportunidade para ele. E aí a gente começa a brigar, entende? Claramente eu vou vencer o Douglas, porque o Douglas é muito magrinho, né, Douglas? Eu ia te arrebentar. Mas o que acontece é que o Douglas fala assim, ah, é? Então eu vou abrir a minha igreja. Igreja Presbiteriana Jesus é Bom, Ministério Douglas. Já viu isso aí? Igreja, sede mundial. É uma garagezinha de 1 por 1. É a sede mundial. Com certeza, a primeira está ali, há de ser a sede mundial, né? Então, hoje em dia é assim. Eu briguei, eu monto a minha igreja. Eu não me entendi, eu monto a minha igreja. Ah, mas na nossa igreja, agora que estamos, saiu um membro, né? Agora estamos só eu, a Giovana, a Nádia, a Simone. Elas fazem um complô, porque elas não gostam dessa história que só homem prega. Elas querem pregar, então elas vão lá e montam a delas. Igreja Presbiteriana Jesus é Bom, feminista. Aí elas pregam entre elas, só entra a mulher. E aí começa a fazer as divisões. E eu não gosto da igreja delas, que não gosta da igreja dele, que não gosta da igreja dela. E a gente não se gosta. E a gente começa a discutir uns com os outros. E a gente começa a criar discordâncias que, em algum momento, dado momento, criam um sectarismo tão grande, mas tão grande, que parece que, na verdade, nós nos odiamos mesmo. Não é que há divisões teológicas que criam um atrito aqui ou ali, não. São cenários tão distantes que a gente passa a não se gostar mesmo. E perceba, meu irmão, eu não estou dizendo que nós precisamos abraçar toda e qualquer igreja, toda e qualquer pessoa como sendo um irmão, porque o mesmo Paulo, que está pedindo a estes irmãos que pensem de maneira uniforme, é o mesmo Paulo que em outras cartas vai cobrar os irmãos de que lutem, contraponham, argumentem e vão para cima de falsos profetas, por exemplo. De judaizantes, gente que não quer viver o que a palavra está dizendo. Então aqui ninguém está abraçando toda e qualquer fé indistintamente. Agora, Paulo, mais do que nunca, está falando dentro de uma mesma comunidade. Então se a gente exclui essa demanda que já é desafiadora, exclui essa demanda de outras denominações, o que já exige de nós algum grau de reflexão teológica para perceber que talvez Deus não tenha quisto salvar apenas os presbiterianos da Igreja Presbiteriana Norte, da Zona Norte de São Paulo, que talvez Deus tenha outros filhos em outros lugares de outras igrejas, mas ainda assim, ao que tudo indica, essa igreja tem um problema interno. E aí o que acontece, meu querido irmão, é que mais do que nunca, o exercício de reflexão aqui, que Paulo propõe para cada um de nós, é que a gente atente para os partidarismos e divisões que há em comunidades como a nossa. Você não precisa de comunidades gigantescas. Também não tem como, Lucas, uma igreja de 1.500 membros, não tem como que as pessoas pensem igual mesmo. Não, meu querido irmão. Porque se você tem 2 pessoas, pronto, é o que você precisa para você ter uma divisão. Porque um gosta do A e o outro gosta, não é do B, ele gosta do Z. Ele quer o extremo oposto.
Então, se você tem 2, 3, 4, 5, 30, 40, 60 pessoas, como é o nosso caso, a chance de que a gente não pense igual a respeito das coisas, que a gente discorde da maneira como nós criamos os nossos filhos, que a gente discorde da maneira como a gente deve gastar os nossos recursos, do tipo de vida que a gente quer ter ou deixar de ter, de como a gente encara a demanda de exortar os nossos irmãos de maneira mais firme, de maneira mais branda, a gente vai para cima, a gente releva mais as coisas. Todos esses traços de personalidade mostram e apontam para o fato de que nós somos diferentes. E o problema é que com o tempo a gente vai se apropriando de pessoas parecidas conosco e criando divisões dentro do corpo. E às vezes essas linhas divisórias são tão claras e tão fortemente estabelecidas que elas impedem que algumas pessoas passem para o lado de lá da linha. Na história da igreja, nós temos comunidades que são divididas por uma série de fatores, meu querido irmão. Há igrejas que eram divididas por conta das suas questões econômicas. Você tinha cristãos muito ricos e cristãos muito pobres, e eles não se associavam. Você tem países, por exemplo, com igrejas que têm irmãos que são brancos e irmãos que são negros, onde há bastante discriminação e eles não se associam. Nos Estados Unidos, por exemplo, isso diminuiu, mas ainda é muito forte. É muito comum que você encontre igrejas de brancos, igrejas de negros. Uma vez a gente foi lá para os Estados Unidos, numa igreja presbiteriana gigantesca, mas sem brincadeira, gente, parece Lollapalooza, gigantesca igreja, tinha um órgão que tinha que descer um anjo do céu para tocar, de tão grande que era o órgão, um coral gigantesco. A hora que entrou, eu e o Andrade, destoou assim, a brancura, o alvejamento de brancos assim na igreja, entrou eu e o Andrade, assim, eu e um amigo meu, assim, mais moreninho, mais queimadinho. Falei, ai gente do céu, será que vão bater na gente aqui? Só branco, só gente branca. Da mesma maneira que há muitas igrejas que são igrejas de negros. Mais do que isso, e preste atenção aqui, meu querido irmão, há muitas igrejas que fazem partidos e divisões a partir de seus dons, de suas preferências. Eu não gosto desse jeito, então toda vez que a Cláudia faz uma programação, eu não vou porque eu não gosto da Cláudia. Eu não gosto da Cláudia, não gosto do jeito que ela faz as coisas, então ela pode botar um banner na igreja, eu não participo, eu não vou. Já vi igrejas onde os irmãos não podem servir juntos na mesma escala. Porque se eles se servirem juntos na mesma escala, eles saem na mão. Então aqui está pregando aqui e o Roger dando com o computador na cabeça do Jonas, não pode ficar junto. Então tem que escalar num domingo o Roger, no outro domingo o Jonas, porque eles não ficam juntos. Se eles ficarem juntos, eles brigam. E alimentam. E acham bonito esse cenário de dividir as pessoas e seccionar as pessoas. Esse é o problema que os irmãos aqui estão enfrentando. Eles eram divididos, essencialmente. Isso nos encaminha automaticamente para a segunda ideia. Qual é a exigência de Paulo para esses irmãos? Se você olhar ainda o versículo de número 10, Paulo vai dizer que eles precisam viver em harmonia. Harmonia. E o final do versículo 10 diz, preste bastante atenção porque esse versículo é importantíssimo, irmão. Tenham o mesmo parecer, unidos em pensamento e propósito. Essa é a chave da exigência de Paulo para os irmãos de Corinto. Ele está dizendo, vocês precisam viver de maneira harmoniosa. Ou seja, como é que vive de maneira harmoniosa? Vocês caminham de maneira que as coisas se conversam. É assim que vive de maneira harmoniosa. A gente está tocando aqui a banda para que nós cantemos juntos ao Senhor. Os irmãos veem que a gente usa um fonezinho, né? E no fone fica um cliquezinho, pip, 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 marcando o que a gente chama de BPM, que é a batidas por minuto, que é a velocidade daquela música. Porque senão, meu filho, fica igual meu pai, ele brinca que assim, ó, começa todo mundo na música, quem chegar primeiro no fim espera o colega. Não dá para fazer assim. Então, para a música ficar bonita, tem que todo mundo, na maioria das vezes dá certo, às vezes não dá muito certo, meu Deus. Mas na maioria das vezes dá certo, todo mundo ali no clique, redondinho, alinhado, para que as coisas saiam harmoniosas. Essa é a exigência de Paulo, vocês precisam trabalhar de maneira harmoniosa. E qual é o mecanismo que Paulo propõe para os irmãos, para que eles pensem assim, para que eles ajam dessa forma? Ele diz, vocês precisam ser unidos em pensamento e propósito.
Parece que essas duas palavras são sinônimas, mas elas não são. Originalmente elas têm tons diferentes. Pensamento, ou em outras versões, vocês têm que ser unidos em mente, fala sobre a disposição, a mentalidade, a lente pela qual nós vemos a vida. Meu querido irmão, eu não quero saber as suas opiniões, do jeito que você foi criado, que você não foi criado, os livros que você leu, que você deixou de ler, o que você gosta, o que você não gosta, é um problema seu. Do mesmo jeito que as coisas que eu li, que eu gosto, que eu não gosto, do jeito que eu faço, isso é problema meu. Mas alguma coisa precisa nos conectar. E o que vai nos conectar é um mesmo tipo de pensamento, um mesmo referencial. Um mesmo referencial. Nós temos que tomar o mesmo referencial teórico, espiritual, para guiar a vida. Você já conversou, presta atenção aqui, você já conversou com um crente que deveria ter o referencial bíblico e evangélico para guiar a vida, mas quando você conversa com ele, você vê que não é esse o caso? Já conversou com um crente que quando você conversa com ele, parece que ele tem outra filosofia de vida regendo a vida dele? Você começa a conversar com o cara sobre finanças, por exemplo, e você começa a descobrir que o cara mede a vida a partir do dinheiro, que a vida dele é trabalhar, se precisar ele puxa o tapete dos outros, que é isso mesmo, ele trabalha enquanto os outros dormem, ele veio para vencer, para conquistar. Fala, amigo, eu estou um pouco confuso, você tirou isso de onde? De onde você tirou essas coisas? Porque na Bíblia, que não foi que você tirou essas coisas. Olha que engraçado, um cristão que tem uma filosofia de vida que não se adequa à Escritura. Você começa a conversar com aquele pai, com aquela mãe, e você descobre que o jeito que ele cria o filho, ele tirou da cabeça dele. Ele não lê a Escritura para fazer as suas escolhas. Ai não, meu filho, eu dou tudo para ele que eu não tive. O meu filho, o que ele quiser, ele vai ter, porque eu passei muita vontade, o que ele pedir, meu filho, eu sou como se fosse um amigo dele. Entende? O que ele pedir, eu vou estar lá com ele. E ele precisa experimentar as coisas. Eu deixo meu filho fazer o que ele quiser. Porque ele faz o que ele quiser, e aí ele tem que chegar nessas conclusões. Eu falo, amigo, de onde você tirou essas coisas? De que livro do satanista que você tirou essas ideias para você criar teu filho? Ou seja, o que Paulo está falando aqui é, vocês, corpo de Cristo, precisam ter um referencial teórico. Um referencial espiritual que é a palavra de Deus. Porque enquanto vocês pensarem cada um do jeito que acha que deve, vocês não vão conversar de jeito nenhum. Não tem como. Não tem como. Vocês não estão sintonizados na mesma estação. Não tem como se comunicar. É igual frequência de rádio. Mandou numa onda, o receptor está em outra onda, não conversa. Não tem como. Portanto, qual é a filosofia que rege nossa vida? O que é que determina nossos padrões? De fato, meu querido irmão, é muito difícil de conversar com um crente que não tem a vida regida pela Escritura. Ele busca direção em tudo, menos na palavra de Deus. Aí não tem como. Não tem como, porque há incompatibilidade de referencial. Nós não temos a mesma ferramenta, o mesmo ferramental para medir a vida. Mas mais, o texto fala também sobre propósito, ou em outras versões, parecer. E o termo original aqui está mais associado a decisões práticas. Nós temos também os mesmos objetivos. Os mesmos objetivos. Que se temos o mesmo pensamento, são os objetivos da Escritura. Porque pode ser, meu querido irmão, que as pessoas digam acreditar nas mesmas coisas, mas tenham alvos completamente diferentes. Objetivos completamente diferentes. E isso acontece. Pegue uma lista de 10 igrejas próximas da sua casa. Vá lá no pastor e pergunte assim, qual é o alvo de vocês como igreja? Ele vai dizer quais são as prioridades dele. E aí no final, ao coletar as informações dessas 10 igrejas, você vai notar que talvez essas 10 igrejas tenham alvos diferentes. E não é que há alvos ligeiramente diferentes. São alvos completamente diferentes. Completamente diferentes.
Pode ser que você vá na primeira igreja e o pastor diga assim, não, o nosso alvo é fazer com que essa comunidade viva para a glória de Deus e proclamar a graça do Evangelho para todo indivíduo que houver oportunidade. Você vai na próxima igreja e a próxima igreja diz, o nosso alvo como igreja é libertar os cativos, quebrar as cadeias. Por isso que a gente tem 4 cultos de libertação e expulsão de demônios por semana. Você vai na outra igreja e fala assim, o nosso alvo é fazer de todo indivíduo próspero, rico, onde ele pisar a planta dos pés dele, aquilo vai ser dele. Deus não nos chamou para ser cauda, nos chamou para ser cabeça. E alguns aqui uma cabeçona. Dinheiro no bolso, riqueza, carrão, conta cheia. Eu quero os irmãos da minha igreja assim, declarando vitória, derrotando inimigo. Aí você vai na outra igreja, não, a nossa igreja, o nosso alvo como igreja é cuidar dos pobres e dos oprimidos, distribuir cesta básica, amar todo tipo de gente, amar a cultura, abraçar a árvore. Eles falam assim, mas peraí, parece que cada um está seguindo o seu propósito, cada um decidiu elencar seus alvos e prioridades. É claro que a Escritura tem um monte de demandas e missões que se desdobram a partir dos dons que o Espírito dá, mas o ponto de Paulo aqui, meus irmãos, se cada um de vocês pensar de um jeito, e cada um quiser fazer o que acha que deve, não tem condição. Não tem condição. E o sentido final da fala de Paulo não é que vocês têm grupos, e os grupos estão brigando. Não, cada um está servindo ao seu próprio coração. Cada um está servindo ao seu próprio coração, a seus próprios propósitos. Vou te dar um exemplo simples de como isso se desdobra na realidade, no prático, por exemplo. Um indivíduo aparece e fala assim, eu queria servir na área da música. Queria cantar, tocar nessa igreja. Legal, meu irmão. Bom demais. Aí o abençoado bota o microfone na mão, meu filho. Ele. E um carburador furado, um negócio assim, triste, é a mesma coisa. Triste, ele cantando, quieto, faz menos estrago. Puxado, negócio feio mesmo, assim. Sem brincadeira, sem salvação. Não tem aplicativo que curva. E há que resolva o grau de incapacidade musical que o indivíduo tem. E aí você fala assim, amigo, amiga, seguinte, nos parece que não é para você. Pode ser que não seja esse o seu ministério, o seu dom. E aí a pessoa faz o quê? Ela fala assim, cara, muito obrigado pelo seu feedback, é isso mesmo. Eu precisava de alguém que me falasse isso, porque eu, quando eu me escuto, eu pareço Mariah Carey. Mas agora, você falando, eu notei que, de fato, é uma coisa triste de ouvir. Não, Silu, isso não existe. Ele vai ficar chateado com você. Porque ele não tem objetivos finais de servir a igreja com música para que a igreja possa cantar com o mínimo de ruídos e problemas possível, para que todo mundo celebre o Senhor. Não, ele quer se consagrar, o cantor do momento. Ele fala, eu vou ser o próximo Justin Bieber evangélico, eu vou ser a próxima Mariah Carey evangélica, eu vou me consagrar, e você é a pedra de tropeço, me separando do meu alvo de ser um cantor de altíssimo potencial. Percebe? Ele está a serviço dos seus próprios propósitos. Dos seus próprios propósitos. Eu não vim aqui para servir a comunidade, eu vim para servir a mim mesmo, as minhas demandas, as minhas expectativas. E eu vou brigar com o mundo, com o mar e com o profundo, a fim de provar para as pessoas de que o meu ponto está certo. E daí, meu querido irmão, é só ladeira abaixo. Aí os jovens começam a brigar com os mais velhos, porque eles querem um tipo de música no culto, e os mais velhos começam a brigar com os mais novos, porque eles querem um outro tipo de música no culto. A música no culto é o menor dos problemas, é o último alvo aqui. O primeiro alvo do indivíduo é, eu quero no meu culto a música que eu gosto. Ninguém está pensando no culto, no Deus que vai receber essas músicas, na igreja, na congregação. Não, eu não gosto dessa música, eu acho isso muito alto. Eu me lembro quando era novo, há muitos anos atrás, né? A minha igreja, foi a primeira vez que entrou uma bateria na igreja. Trocou o pastor e o pastor falou, não gente, tem que mudar a música no culto, está puxado demais isso aqui. E aí ele colocou uma bateria. Eu me lembro de uma irmã
já falecida, ela entrou na igreja, ela desmaiou quando ela viu a bateria. Tamanho ultraje daquela peça satânica, aquele batuque do inimigo. Mas ela não deixou baixo, não. Ela já arranjou os comparsas do inimigo com ela, já foi ali, inflamou aqui, inflamou ali, meu querido, instaurou-se a guerra dos anti-bateria e dos pró-bateria. Sem brincadeira, quando começavam as músicas que tinham bateria, porque daí no culto era um culto que agradava a gregos e troianos, né? Então tinha música com bateria e tinha as musiquinhas no pianinho, os hinos no piano. E aí nos hinos do piano ela levantava, cantava alto, ia para cima. Nas músicas da bateria era dedo no ouvido, sentada e cara feia. Eu não gosto disso. Porque, em último sentido, eu estou aqui para fazer o que eu gosto. Eu não estou dizendo que os irmãos da bateria também estavam cobertos de santidade e espiritualidade. Talvez eles também tivessem sacrificar a irmã na base do batuque. Mas o ponto é, eu estou a serviço de quem? Porque se eu estou a serviço dos meus propósitos, eu vou usar essa igreja como uma plataforma para me consagrar. Eu vou usar essa igreja como uma plataforma para me prestigiar, para me beneficiar. Então a gente não tem como pensar igual. Porque cada um vai pensar o que é melhor para si. Eu não quero saber se isso é melhor para a igreja, eu quero saber o que é melhor para mim. Eu não quero saber se isso é bom para os irmãos, eu quero saber o que me ajuda, o que me agrada, o que eu gosto. Daí nascem essas dissensões e se alimentam essas dissensões. Eu não gosto, eu não quero, eu não vou, ponto final. Eu ganho ali 2, 3, 4 pessoas que pensam igual a mim. Eu criei o meu partido, eu criei o meu grupinho. Os anti tal coisa, os a favor de tal coisa. O que Paulo está dizendo para eles é, vocês precisam pensar igual. E vocês precisam agir igual. De forma que, meu irmão, nesse processo de aprender a pensar concordemente e a fazer as coisas em comum, você vai perceber que muitas vezes as coisas que você pensa e que você gostaria não estão alinhadas com os objetivos da Escritura. E aí você tem uma escolha. Ou você reclama e cria o seu partido, ou você se dobra às demandas e aos alvos da Escritura. E em segundo lugar, no processo de descobrir que você precisa fazer igual aos outros, se adequar ao padrão da comunidade, você descobre que muitas vezes as coisas que você gosta e quer fazer, elas não vão acontecer do seu jeito, na sua hora, da sua forma. Porque a comunidade, a Igreja de Cristo, não está à mercê dos meus caprichos, das minhas preferências, mas está subjugada aos objetivos de Deus. Quais são os objetivos de Deus para a nossa igreja? Quais são os objetivos que você tem dificuldade de se adequar a eles? Agora a nossa comunidade retomou encontros dominicais de manhã, a fim de que, duas coisas, a gente amplie o espectro de possibilidades de ensino teológico na nossa comunidade. Portanto, nós temos os primeiros passos de domingo de manhã e temos a escola missional de domingo de manhã. E também para que nós tenhamos mais oportunidades de pastoreio mútuo. Gente, vocês perderam as crianças hoje lá em cima, pegando fogo, no ápice da alegria delas. Foi um tempo maravilhoso, maravilhoso. Eu não acordo de domingo de manhã. Eu não gosto de acordar cedo, eu não vou me comprometer. Se eu vier nesse negócio, meu almoço atrasa, eu tenho coisa para fazer, eu me acostumei só a vir à noite. Mas, meu querido irmão, o ponto não é o que você gosta. Porque se fosse o que você gosta, chamava Igreja Presbiteriana da Bruna dos Santos Moraes. Igreja Presbiteriana da Simone Gadelha. Não chama assim. Chama Igreja Presbiteriana Norte do Senhor Jesus, que faz o que Ele gosta, o que Ele quer. Deus está nos presenteando com a possibilidade de nos vermos em mais uma ocasião, para aprender da sua palavra, para ver os irmãos,
para ter esse tempo de comunhão, mas eu não acordo de domingo de manhã. Ou seja, você está às custas dos seus objetivos, dos seus padrões. O almoço lá em casa hoje saiu 14h, porque frango não assa assim em 2 segundos. Demora um tempinho. Então a gente chegou em casa, aí que o frango foi para o forno, e aí que o frango foi querer dar as caras dali 1h30 depois. 14h. Almocei correndo, quando foi 3 e pouquinho, já voltei para a igreja, porque tinha ensaio, coisa para fazer. Mas eu não estou à mercê da minha vontade. Nós estamos à mercê dos alvos do Senhor. Os objetivos de Deus. Sem brincadeira, gente. Sem brincadeira. Uma vez, eu ouvi de uma igreja que eles estavam profundamente irritados e bravos, porque a igreja decidiu plantar uma nova igreja, e alguns desses irmãos iriam para essa nova igreja que seria plantada, deixariam de participar da igreja mãe, e a igreja estava completamente transtornada, porque eles não veriam os irmãos mais todo domingo. E estavam cogitando cancelar o plantio da igreja, para eles poderem continuar se vendo todo domingo, percebe? Para onde vão os desdobramentos do tamanho da infantilidade do nosso ego, quando a gente decide obedecer às nossas próprias expectativas, aos nossos próprios padrões? Eu não gosto, eu não quero, eu não faço, eu não vou. Mas aqui não é lugar de eu não gosto, eu não quero, eu não faço, eu não vou. Você não faz assim nem na sua casa, vai fazer na igreja do Senhor. Não confunda as coisas. Aqui os alvos são os alvos da Escritura, os alvos e objetivos da igreja do Senhor, para a glória do nosso Deus. E ponto final. E em último sentido, meu querido irmão, qual é o fundamento de Paulo? De onde Paulo está tirando essas coisas? É capricho de Paulo? Não. Não é capricho de Paulo. O fundamento do argumento de Paulo é que Cristo não está dividido. Ele diz no versículo 13, acaso Cristo foi dividido? Será que eu, Paulo, fui crucificado em favor de vocês? É quase como se Paulo falasse assim, gente, do jeito que vocês falam, dá a impressão que estas personalidades que vocês cultuam, morreram na cruz por vocês. Essa é a impressão que eu tenho. Eu tenho a impressão que o Cristo que morreu por vocês, não é o mesmo que morreu por outros irmãos. Que para outros irmãos, foi um outro Cristo que morreu. Porque do jeito que vocês se odeiam, só pode ser isso. Vocês servem a deuses diferentes, só pode ser isso. Agora, se vocês servem o mesmo Cristo, como é que vocês estão divididos? É quase como se Paulo falando assim, esse povo que fica falando, eu sou de Paulo, eu não morri por ninguém não. Ninguém foi batizado no meu nome não, eu te batizo em nome de Paulo, o apóstolo. Eu te batizo em nome de Lucas Machado Vieira. Não, confunde as coisas não. O Cristo que nos salvou é um. Nós somos batizados no nome desse mesmo Cristo. Portanto, se Cristo é único e é uma única obra, todos fomos batizados no mesmo Cristo, participamos do Evangelho da mesma cruz, recebemos a mesma graça, não há embasamento para qualquer grau de divisão. De forma, meu querido irmão, que o partidarismo dentro da igreja de Cristo é apenas uma forma cristianizada de culto à personalidade. É um sinal de que a gente olha mais para o nosso ego do que para a cruz de Cristo. Andando aí pelo Brasil, tocando consola, vira e mexe a gente encontra alguém que parece gostar mais do seu pastor, mais da celebridade que faz parte da igreja dela, do que do próprio Cristo. Então é que o cantor tal é da nossa igreja. E? Que diferença faz? Não é que a gente é do ministério tal, do apóstolo tal. E que diferença faz isso? Que diferença faz isso na hora do dia, meu irmão? Quem que é o teu pastor, quem que é o teu apóstolo, quem que é o teu bispo? Quem que te batizou, quem que não te batizou, qual que é o artista que faz parte da tua igreja, qual o tamanho da tua igreja, qual a proporção que ela tem, quantos seguidores ela tem no Instagram, o que ela deixou, já fez. Que diferença isso faz? Que diferença isso faz na ordem do dia? Mas para indivíduos que gostam de celebrar
e de valorizar indivíduos ao invés de Cristo. Isso é muito caro, isso é muito importante. Mas Paulo está dizendo, Cristo não foi dividido. Há um Cristo apenas que morreu por vocês. O mesmo Cristo que morreu por brancos, por negros, por ricos, por pobres, por altos, por baixos, por ocidentais, por orientais, por igrejas mega churches, por comunidades pequenas, por igrejas muito populares, por igrejas desconhecidas. O mesmo Cristo, sem exceção. Agora, a quem eu sirvo? A minha própria personalidade? Ou ao Cristo que morreu e se entregou em meu lugar? Essa é uma pergunta importante que você deve fazer, meu querido irmão. Qual é a coisa mais valiosa para você em fazer parte da igreja que você faz? Eu espero que seja o fato de que é uma igreja que celebra e confia na obra de Cristo e em Cristo apenas, e ponto final. E em nada mais. E pior, meu querido irmão, igrejas que são igrejas personificadas. O que é uma igreja personificada? Já viu? Eu sou da igreja do fulano. Já viu isso? Eu sou da igreja do pastor fulano. Já viu isso? O dia que o pastor fulano morrer, o que acontece com a igreja? A igreja acaba. Acaba. A igreja acaba porque a igreja está circunscrita à figura do indivíduo. É a igreja dele. Eu me lembro que a gente ia numa igreja lá no Santa Cruz, que tinha um projeto específico lá, e que reunia muitos jovens, e que tinha um cara lá, uma figura importante lá, que guiava o projeto. E a gente sempre aparecia lá de segunda-feira, tinha um projeto lá que recebia artistas cristãos, e babá, por anos foi assim. Aí sei que um dia a gente apareceu lá num domingo, e a igreja vazia. A gente até estranho, falou, será que a gente está na igreja certa? Será que é isso mesmo? Não era isso mesmo. Entramos, sentamos, descobrimos, o pastor tinha saído daquela igreja, e as pessoas foram atrás. Porque elas estão atrás da figura do pastor. Gente, agora quando dá 45 minutos fica vermelho. Olha isso, eles estão indo para cima de mim mesmo. Eles vão atrás de uma figura, de uma personalidade. Saiu a personalidade, a igreja não tem mais o cantor, não tem mais o artista, não tem mais o pregador famoso, a celebridade da internet, perde-se o sentido, perde-se o valor. A igreja não faz mais o que eu quero, a igreja não faz mais o que eu gosto, não tem mais o coral que eu tanto aprecio, cortaram a minha programação, não é mais do jeito que eu quero, eu troco de igreja. Mas por que está trocando de igreja? Por quê? Está muito difícil. A igreja por quê? Estão pregando alguma coisa que não seja a Bíblia lá? Estão sendo infiéis à pregação do Evangelho? Não, é porque tipo assim, está muito difícil, sabe? Não dá para fazer as programações. Como assim não dá para fazer as programações? Isso é motivo para sair de igreja? Não estão fazendo as coisas que você quer, e aí então a igreja não vale mais, ela não é mais importante? Algumas aplicações, meu querido irmão, para você tomar consciência na sua vida. A primeira delas é que o culto à personalidade é incompatível com o Evangelho. Se em Corinto os irmãos se orgulhavam por pertencer a Paulo, ou a Apolo, ou a Pedro, essa não é narrativa nem incentivada por Paulo, nem por Pedro, nem por Apolo, e muito menos por Cristo. De forma que esse mesmo erro se repete hoje quando transformamos pastores, pregadores, músicos, estruturas como o centro da nossa fé. Cuidado, meu querido irmão. Cuidado. Para que sua fé não esteja atrelada a coisas que te agradam. Eu estou nessa igreja porque eu gosto dela. Gosto do jeitão dela, mas se mudar, não conte mais comigo. Porque é só enquanto me serve, porque me servir mais eu não quero mais. Segundo lugar, precisamos reconhecer que a mentalidade mundana continua seduzindo a igreja. Os coríntios trouxeram a lógica do status, da competição, da retórica, como meios de avaliar o sucesso de uma comunidade ou de um indivíduo. Nós não avaliamos as coisas assim. Nós não migramos de igreja, nós não nos movimentamos porque a igreja é mais famosa, porque tem o que eu gosto, porque tem o que eu quero, porque faz do jeito que eu quero, porque faz do jeito que eu gosto, porque tem o fulano de tal, porque tem o... Nós nos movemos a partir das narrativas do Evangelho. A narrativa do Evangelho é uma narrativa de esvaziamento, meu irmão.
não de plataforma de sucesso de holofote. Em terceiro lugar, Paulo mostra que a unidade não é só pensar igual. Ah, não, nós todos amamos a Jesus, mas é fazer a mesma coisa. É caminhar concordemente, em harmonia, para os mesmos alvos bíblicos. E em último lugar, meu querido irmão, a cruz de Cristo tem de ser o centro e o objetivo central de uma comunidade. Hoje nós somos tentados a fazer adaptações para que o Evangelho pareça mais agradável, para que ele seja mais suave, mais atrativo, mais interessante, para que venham brinquedinhos acoplados ao Evangelho, para que a igreja seja mais popular, mas o que a igreja realmente precisa é da simplicidade, da força do Cristo crucificado. Escândalo para o mundo, como o próprio apóstolo Paulo diz, mas poder de Deus para os que creem. Nós seguiremos, meu querido irmão, vendo na carta de Paulo aos irmãos de Corinto, todos os possíveis desdobramentos de um ego realmente alimentado e servido para fazer as coisas que nos agradam. Mas que nosso coração esteja centrado na obra de Cristo, na figura de Cristo e nele apenas para a glória do Senhor.